e hoje trago o prometido e aguardado review da TV LG OLED C2 de 42 polegadas que utilizei, né, utilizo como monitor desde dezembro do ano passado, então aproximadamente 4 meses aí. Perfeito? Bom, só trazendo alguns dados aqui sobre a compra e evidenciando as datas. Então, comprei no dia 10 de dezembro de 2022 e ela me foi entregue no dia 12, tá? Ressalto aqui que comprei próximo das 4 da tarde e a TV chegou no dia 12, bem próximo das 9 da manhã. Então, a Fast Shop fez um trabalho aí excelente no que diz respeito à entrega da TV, né? Não chegou a dar 2 dias. Bom, vamos lá. Tal como fiz no review da QN90B, vou trazer aqui os prós e contras da OLED, caso você queira comparar os displays Samsung com LG, peço para vocês darem uma olhada no último vídeo do canal, que é o vídeo onde eu avaliei a tela da Samsung. Então, caso você esteja em dúvida entre elas, já que estão dentro do mesmo segmento no mercado, eu recomendo que você faça isso, compare os vídeos, perfeito? Bom, vamos lá. Começando também pelos prós aqui. É uma TV de 42 polegadas, 4K, 120 Hz. Então, para quem anseia em trabalhar, jogar, estudar, enfim, né, ter aí um monitor, uma TV para utilizar no PC, se encaixa muito bem. 42 é um tamanho ideal, tal como os 43 da QN90B. E essa taxa de atualização de 120 ou acima, ela é extremamente bem-vinda para esses displays. Então, tal como na QN90B, aqui nós temos esse Pro, tá? 4K, 42 polegadas, 120 Hz. Isso é muito bacana para quem aí pensa em dar um salto, né? Sair de um monitor para TV. E digo, fiz isso, já estou há um ano aí, considerando o tempo de uso, vai fazer um ano, considerando o tempo de uso da QN90B e da OLED C2, então estou há quase um ano utilizando uma TV como um monitor e eu não volto atrás, tá? É um passo assim que eu dei, eu não quero experimentar novamente monitores. Gosto muito da experiência de utilizar uma TV como display para PC. Segundo ponto, flicker free. Como comentei no vídeo da Samsung, porque eu destaco como um Pro da C2. Na ocasião, eu mencionei que o fato de ser um display não flicker free me fazia ter dores de cabeça. Cenário esse que com a TV LG OLED C2 não ocorre mais. Então eu não tenho mais aquela sensação de areia na vista, aquele desgaste, né, que eu tinha após trabalhar longas horas aí. Na TV OLED C2 eu não tenho esse problema, eu não passo por isso. É tudo tranquilo. Minha cara de vista cansada agora só por conta do horário mesmo. Terceiro e quarto ponto que eu quero destacar aqui. É um display extremamente indicado para G-Sync FreeSync, tá? E ele funciona muito bem, mesmo quando você alterna o aspect ratio. Então, tal como a QN90B, ela é uma TV de aspect ratio 16:9, 4K nativo, só que você pode utilizar tanto em 21:9 quanto 32:9. Na QN90B eu perdi a G-Sync. Na verdade, eu não tinha G-Sync de fato a 144 Hz. A 120 eu tinha, mas passava por alguns problemas, né? Tinha problemas com textos, ou eu não me lembro, eu acho que eu só tinha G-Sync 144, a 120 eu não tinha, ou era o contrário e eu tinha alguns problemas. Mas enfim, na QN90B eu não tinha o G-Sync operando naturalmente, eu tinha problemas com ele. Na TV LG OLED C2 eu testei tanto com a NVIDIA como a AMD e eu não passei por nenhum problema associado a VRR, mesmo alternando o aspect ratio. Então eu consigo fazer uso desse display como ultra-wide sem ser penalizado por falta de G-Sync, tá? Cenário esse que eu não conseguia com a QN90B com NVIDIA. Então eu destaco aí. Quinto ponto positivo, HDR. Foi a primeira vez que eu vi valor no HDR, fazendo uso da LG OLED C2, tá? Inclusive já comparando com o HDR da QN90B. Lembrando que aqui eu estou falando do contexto de uso como monitor, então pode ser que, devido aos problemas que eu já tinha com a NVIDIA na QN90B, o HDR sofria, não sei. Mas aqui na LG OLED C2 eu inclusive deixo o HDR ativado, tá? Tá nesse momento ativo e assim
ele permanece. Ele está assim já desde que comecei a fazer uso da TV. Então é algo que eu destaco aqui. Caso você queira experimentar HDR para Windows, para jogos, enfim, para trabalhar, para fazer uso no PC, você vai conseguir. Diferente do contexto NVIDIA mais QN90B. Sexto ponto, tempo de resposta. Porque é bacana frisar isso aqui. A QN90B já tem um excelente tempo de resposta, a OLED ela vai além. Então, em cenários mais extremos, onde você poderia perceber um ghosting ou outro na QN90B, na OLED você não tem. Então, a C2 ela abstrai completamente, né? Por conta das camadas que você não tem, ela abstrai essa penalização por conta dos layers, então você tem um tempo de resposta extremamente baixo. Praticamente não tem concorrência competindo, inclusive com monitores aí de 240 Hz. Então é excelente, você não precisa ficar preocupado, pois você não vai sentir atrasos em utilizar uma TV, tá? Isso vale também para a QN90B. É que eu destaco aqui na OLED, LG OLED C2, pois é ainda inferior, né? O tempo de resposta é ainda mais baixo, então é bacana. Indicado para GPUs NVIDIA AMD, né? Eu não tive problemas utilizando o display da LG, nem com a NVIDIA, nem com a AMD. Então eu destaco isso, pois na QN90B eu só não tinha problemas com a AMD, mas tinha diversos problemas fazendo uso com a NVIDIA. O tamanho, como eu falei no início, fazer uso de uma TV, né, abre margem para muita coisa, uma experiência muito bacana que vale a pena. Então essas 42 polegadas, elas fazem a diferença, elas mudam a sua experiência. É muito similar a quando você sai de 60 Hz e vai para 120 ou acima, né? Você não volta atrás. Então é o caso aqui. Isso se aplica também à QN90B. Então, migrou para TV, esquece. Dificilmente você vai querer voltar para monitor, especialmente televisores como estes, né, de 120 Hz ou acima. Último ponto positivo é um display livre dos problemas da QN90B. Então, para quem acompanhou o vídeo da QN90B sabe que eu reclamei de muita coisa lá e nada do que reclamei lá se aplicou à C2, né? Ela tem outros contras, mas não sofre daqueles problemas. Vamos iniciar aqui os contras agora. Risco de burn-in. Vou tentar ser breve, mas acho que vou precisar me estender um pouco nesse caso. Por que eu estou mostrando aqui a janela do main test, tá? Como eu falei, eu estou há aproximadamente 4 meses utilizando display. Eu utilizo aí em média de 8 a 12, 14 horas por dia. Né? Eu não só trabalho, mas eu jogo, enfim, assisto alguma coisa, às vezes aqui no escritório mesmo, e acabo ficando na TV essa quantidade de horas diariamente. Faço as minhas coisas, tal, saio de casa, mas geralmente volto para o escritório. Enfim, a TV acaba sendo utilizada aí dentro desse intervalo de 8 a 14 horas por dia. E, Davi, você sofreu burn-in? Sim, numa única ocasião, onde eu deixei o main test rodando, né? Eu, de propósito, não desliguei o display, deixei o display ligado, porque eu queria ver se eu ia passar pelo problema e passei. E, Davi, por que você não ficou assustado com isso? No momento, confesso que sim, me incomodou, mas eu entendi como funciona. O OLED ele é extremamente sensível a backgrounds estáticos, então a cores sólidas. Então o main test ele tem aqui o PES, né, que está em verde destacado, e todo o fundo ele é simples, mas tem ali a sua cor destacada. E isso em menos aí de 3 horas que eu deixei o teste aqui rodando, né? Eu fiz um teste rápido, não foi um teste extenso. Essa não é a tela da minha OLED, eu peguei na internet, mas mesmo num curto período de tempo, aí menos de 4 horas, eu passei por problemas. Eu tive burn-in. Praticamente ficou essa marca d'água que vocês estão vendo aqui. Ela não fica verde, né? Fica de fato uma marca d'água. Fica transparente, mas eu conseguia ler as informações do main test na tela, né? Quando eu fui para o Windows. Passei no main test, dei ESC e tal, dei boot e pronto. Burn-in. Tava ali a mensagem, a imagem cravada na tela. A TV ela tem recursos, né, para você escapar desse tipo de situação. Até o Linus
do Linus Tech Tips fez um vídeo sobre isso. Eu vou deixar também na descrição links, né, de configurações que vocês podem fazer para amenizar o risco de burn-in. Mas, enfim, aconteceu comigo. E, Davi, você indica esse monitor, esse display mesmo assim? Só dentro de um contexto de uso dinâmico. O que eu quero dizer com isso? O Davi, ele não fica o tempo todo preso numa tela, né? Eu fico o dia inteiro com várias janelas, assisto alguma coisa, mudo, jogo no almoço, enfim. Eu estou a todo momento alternando entre janelas. O conteúdo na minha tela não fica ali estático, parado por muito tempo, né? Então tem esse dinamismo no meu método de uso, no meu dia a dia, e por isso eu não tenho receio. Então, se você faz uso como eu, nesse contexto dinâmico, eu não teria medo. Estou com quase 4 meses aí, e o único evento onde eu me deparei com burn-in foi nesse contexto de main test, que é extremo. Estou falando de um fundo sólido aqui. Então, agora, Davi, sou dev, sou programador, ou enfim, eu uso a mesma aplicação por horas e fica ali só uma tela. Compensa, OLED? Não, cai fora. Compra outra coisa. Corre. Pois é bem provável que se você deixar, por exemplo, sei lá, um PPT da vida, qualquer ferramenta Office aí, 3, 4 horas, 5 por dia ali sem sair daquela janela, você vai sim se deparar com burn-in provavelmente em menos de uma semana. Considerando que eu me deparei com burn-in na tela do main test em 3 horinhas. Então, eu não tenho medo porque não é o meu caso. Agora, eu não recomendo para ninguém que não utilize o display como eu. Perfeito? Então, tem dinamismo no seu uso? Cara, estou usando há 4 meses e não passei por problema nenhum. Não tem dinamismo, você não alterna entre janelas, fica o tempo inteiro com algo ali cravado, esquece, corre, evite. Você vai com certeza se aborrecer em pouco tempo, tá? Menos de uma semana com certeza. Claro, considerando a minha experiência, já que eu passei pelo burn-in aí com algo assim extremamente bobo e que foi utilizado por pouco tempo. Então esse é o principal ponto negativo dela. O risco de burn-in, então, é real, né? Mas eu acho que o tipo de uso aí pode influenciar bastante, como é o meu caso. Fora essa coisinha do main test, nunca ocorreu mais nada. Bom, um outro ponto contra, que é bom ficar atento, painéis mistos para os modelos de 42 polegadas. Para quem não sabe, a LG até meados de 2022, para o modelo C2 de 42 polegadas, você tinha a chance, né, o azar de receber um display com o modelo WBC, painel WBC, que é o painel da geração C1. Não que ele seja ruim, mas ele não é o painel Evo da C2. Perfeito? Então, eu consideraria importante validar isso. Então, você comprou a TV, valida, né, que você está com o painel WBE, que é o painel proveniente dos displays C2. A LG, a partir de meados de 2022, começou a distribuir esse modelo 42 polegadas C2 só com um painel novo. Porém, vai que você pega uma TV aí que está no estoque há muito tempo, eu acho que vale a pena conferir e dentro dos 7 dias ali que você tem para devolver a TV, devolver caso não seja o painel WBE. Tá, Davi, como eu faço isso? Vou falar brevemente sobre uma ferramenta que se chama Color Control, esse carinha aqui, tá? Ele se conecta na TV através da rede. Eu vou deixar uma pastinha com link para acesso via Dropbox na descrição, para vocês verem como que eu uso esse cara, mas basicamente eu me conecto na TV por IP, certo? E uma vez nela, eu venho aqui, é super simples, vou na parte de controle da LG, clico nesse botão Expert e clico novamente em Start, né? Isso vai trazer o Service Menu da TV. Aqui está a carinha dele, eu vou até o item 12, tá? OLED. E do lado direito eu tenho que validar essa opção aqui, ó, Model Info 2, ó, e tem essa numeração 0800103, de acordo com o conteúdo do Reddit, né?
isso aqui valida que o meu painel já é o painel mais novo. Então eu recomendo que, caso vocês tenham comprado o modelo de 42 polegadas, façam também essa validação. Perfeito, isso não ocorre com os modelos de 48 polegadas ou acima. Então, sacanagem da LG, né, colocar no mercado aí uma OLED C2 42 que não tem um painel, né, que eventualmente pode não ter um painel de uma C2. Não faz sentido para mim. Então, fica aí a dica. Voltando aqui para os contras. Exige cuidados e atenção adicional, tá? Como eu falei, eu vou disponibilizar um vídeo que descreve as configurações que você faz para evitar burn-in, né, para se proteger o máximo possível, e eu vou demonstrar aqui coisas que eu faço também. Como vocês podem ver, ó, a minha barra vai e volta, minha taskbar. Então, basicamente, o que está configurado aqui é para automaticamente esconder a taskbar, e na área de trabalho, em visualização aqui, eu desmarco, né, a visualização dos itens da área do desktop. Só faz isso, Davi? Só faço isso. O resto eu configuro na própria TV, que, como falei, vou deixar um link na descrição para vocês acompanharem todas as configurações que eu fiz. Eu usei esse vídeo como guia. Não tem muita coisa. Boa parte dos cuidados o display já aplica, a LG já aplica automaticamente via firmware. Você não precisa se preocupar. Então, exige cuidados, essa atenção adicional, você fica preocupado com o OLED, né? Então é um ponto negativo. Quarto ponto, ABL, ASBL e TPC. O que é essa sopa de letrinhas aqui? Bom, o ABL é um controle que é dinâmico, porém ele é imposto ao painel, você não se livra dele. E o que esse cara faz? Quando você tem uma tela branca, por exemplo, a TV nunca vai permitir o uso do brilho máximo, perfeito? Vou deixar também na descrição esse link aqui que detalha tecnicamente esses recursos dos displays OLED. Tá? A LG tem todos. Então o ABL você não desabilita. O que eu quero dizer com isso? Se você abrir o Google da vida ou qualquer página que seja branca, por mais que você vá lá na TV e coloque brilho no máximo, você vai perceber depois de um tempo que as laterais vão ficar acinzentadas, ou seja, você não consegue ter o tempo todo um display completamente branco por conta do ABL. Lembrando, eu estou sendo superficial aqui. Todas essas tecnologias, enfim, elas são bem complexas. Eu estou falando num contexto prático do que me afetou. Eu não trabalho muito com fundos brancos, nem fico em telas brancas, mas eu reparei, por exemplo, entrando no Google, que depois de um tempo as laterais elas ficam acinzentadas. Você começa a perceber que aquele branco não é mais tão branco, começa a escurecer. Só o centro permanece branco e claro. Isso é por conta do ABL. Consegue desabilitar ABL? Não, não consegue. Tá? Então esse é um controle de brilho em cima de um background branco. Talvez existam outras aplicações, tá? Eu só notei em fundos brancos. Outro ponto aqui que vale destacar, ASBL e TPC são essencialmente a mesma coisa. Então, é um ajuste de intensidade de brilho em conteúdo estático. O que eu quero dizer? Eu estou aqui fazendo vídeo para vocês e eu estou deixando algumas telas, né, sem modificação nenhuma. Por padrão, o display, após um certo tempo, quando ele verifica que você não está fazendo nenhuma movimentação, que tua tela está estática, ele reduz o brilho. Então, reduz o brilho, aí você mexe o mouse, fica claro de novo, separa um pouquinho, reduz o brilho novamente. Esse controle dinâmico você consegue sim desabilitar e foi o que eu fiz no meu display. Por segurança, se você não quiser, você pode deixar ele, mas ele me atrapalhou bastante durante o dia a dia, porque você nota assim que a TV fica clara, escura, clara, escura, clara, escura, você fala, pô, quero tirar isso. Esse cara é o ASBL. No menu de serviço da TV, eu destaquei aqui, ó, basta que você, do mesmo modo que eu fiz para acessar, para ver o tipo de painel, eu consigo vir e desabilitar o TPC, que é o ABSL, né? Esse recurso de ajuste de brilho dinâmico em cima de conteúdo estático. Então, simplesmente deixo isso desligado para não me atrapalhar. Não tenho problemas desde então, não penso em religar e, cara, comprei, eu vou usar.
não esbarrei em nenhum contexto de nenhum incidente com burn-in por conta desse cara off. E prefiro manter assim. Para quem trabalha é bem chatinho ficar com esse cara ligado. Certo? Que a gente tem aqui, último ponto, tem 30% a menos de brilho quando comparado ao modelo de 55 polegadas, tá? Isso tá no Reddit aqui também, na mesma thread que fala do painel. Então saiba, se você compra uma 42 OLED C2, ela tem 30% a menos de brilho do que os painéis de 55 polegadas ou acima, tá? Então isso pode ser um deal breaker para você. Não foi para mim, porque como monitor, como display, né? Eu não uso com um brilho muito elevado. Lembrando, eu uso o brilho na metade e não passo por nenhum problema por conta disso, tá? Gosto assim, uso com HDR e para mim é uma experiência fantástica. Nunca tive um display melhor que esse. O risco existe. O burn-in ele é real, não é só um fantasma, especialmente se você trabalha ali o tempo todo com uma mesma janela, então não recomendo para você, caso esse seja o seu cenário, mas para todos os outros, né, cenário de dinamismo para jogos é um excelente display, então não volta atrás. E por fim, se compara a N90B, por mais que em preço sim, e que a Samsung faça um esforço considerável para dizer que a N90B é a experiência definitiva, cara, não é. Sabe, se você coloca uma OLED do lado da QLED, você vai querer a OLED. Depois que você experimenta, você vê a superioridade, né? E como eu passei por ambas, não dá para recomendar a N90B, com exceção de querer fugir de um possível burn-in. Fora isso, é OLED. Tá? O brilho máximo da N90B se destaca, mas eu não usava brilho máximo na N90 e não uso na OLED C2, então eu não vejo motivo para considerar essa diferença de brilho, esse brilho máximo maior da N90B como algo relevante quando a gente fala de uso como monitor, tá? Para deixar numa sala, com certeza, para qualquer outro contexto. Sim, N90B por conta do brilho. Para usar como monitor, não faz diferença para mim. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Estou disponível aí para tirar eventuais dúvidas através dos comentários. Falou, pessoal. Abração.